Salve, galera! Agora mais tranquilo, estou aqui, ó, do lado da Estrela da Fama, na calçada da fama de Muhammad Ali. O que isso tem a ver com o Botafogo PSG? Absolutamente nada, cara. O PSG tomou... Tô brincando, galera. Hoje é dia de fazer um vídeo mais tranquilo do que ontem. Foi uma mistura de vlog com sentimento, mostrando torcida. Cara, é fantástico demais o que a gente está vivendo. Não só o que a gente está vivendo, como eu falei no meu último vídeo, o que o futebol brasileiro está vivendo, o que o futebol brasileiro está mostrando para si mesmo, principalmente para a sua imprensa. Você vê as análises da imprensa espanhola, da imprensa francesa, da imprensa italiana, falando sobre os times do Brasil. E todo mundo tratando com todo respeito, né? Não, cara, o time do Brasil tá bom, né? Tem bons jogadores, tem jogadores que estão na seleção brasileira e tal. A imprensa do Brasil coloca, tipo assim, o futebol brasileiro lá no nível do... Como se o Brasil tivesse o nível do Zimbábue de futebol, certo? Como se o Brasil fosse ser atropelado por todas as equipes europeias, né? E aí teve jornalista que, assim, tá tendo jornalista que tá tendo que ficar em posição fetal, né? Porque... eu me lembro de um cara que ele gostava de escrever que o Valência e o Sevilha ganhariam um campeonato brasileiro. Que qualquer time da Premier League ganharia o campeonato brasileiro. Qualquer time brasileiro seria rebaixado na Premier League em qualquer ano. Como se, tipo assim, eu ouço muito isso. É outro esporte. Não tem porra nenhuma de outro esporte, gente. Você pega PSG, Real Madrid, hoje o Arsenal, o Liverpool, o Bayern de Munique, você pega 5, 7 equipes que são muito acima da média e realmente equilibrar em termos de jogo com essas equipes, não tem como, você vai ganhar e vai ter que sofrer. Que foi o que o Botafogo fez. O Botafogo ganhou, marcou em bloco médio, até que parou um pouco a posse, mas assim, o Botafogo se defendeu tão bem que o John, ele fez 2 grandes defesas. O John não foi uma parada Corinthians e Chelsea, por exemplo, em que a gente teve o Cássio fazendo 10 defesas. Tô pensando aqui, outros, o Rogério Ceni no São Paulo e Liverpool, porque aquele São Paulo era um timaço. Não foi isso, né? E o Botafogo ganhou o jogo, aproveitou a oportunidade que teve. O Porto foi amassado pelo Palmeiras, só que terminou 0-0. O Fluminense foi... O Borussia, gente, o vice-campeão da última Champions, foi amassado pelo Fluminense, que tá na Sul-Americana. Simplesmente... o jogo foi 0-0, acabou não aproveitando a oportunidade. O Everaldo teve a bola do jogo e não cravou como o Igor Jesus fez, certo? E o Flamengo agora acabou de atropelar o Chelsea. O Chelsea é um campeão europeu, campeão da Conference League. E é uma equipe, é como a gente fala, quando são times que não são esses gigantes globais, mano, tem muito jogo. E a gente pode ter um brasileiro atropelando, como a gente viu, ganhando pelo placar de 3-1. Enfim, o único que conseguiu ganhar um desses gigantes globais foi o Glorioso, né? Assim, cara, a gente reclama muito do Renato Paiva às vezes, eu acho que ele complica muito, mas quando ele acerta, ele vem acertando de uma maneira. Ontem era isso, cara, a gente tinha que povoar o meio, tá? A gente tinha que fazer... Eu só não, sei lá, cara, eu teria não escalado o Savarino e teria colocado o Cuiabano pela força ali pra marcar, defensivamente falando, mas... a bola que o Savarino deu dispensa comentários pro gol do Igor Jesus, né? E o Igor, ele entra na galeria de ídolos da história do Botafogo. Ele já tava, ele entra ainda mais, né? Foi um dos gols mais lindos da história do Glorioso. Assim, eu chorei copiosamente. Eu sei lá, cara, eu não tava nervoso pros jogos, porque eu não tava com expectativa nenhuma nessa Copa do Mundo de Clubes. Não sei se pelo primeiro semestre pouco animador, não sei se pelo fato do Botafogo não estar com os mesmos jogadores. Mas enfim, ontem eu tava muito nervoso, porque alguma coisa me dizia que dava pra ganhar. E o Luiz Henrique, eu acho que ele subestimou um pouco o Botafogo. Ele, vamos poupar, jogar do jeito que dá, e aí contra o Seattle a gente resolve. Só que o Botafogo, cara, contra os reservas, né? Contra 4 ou 5 reservas do Paris Saint-Germain, o Botafogo joga. O Botafogo joga. Ou você vai dizer que o Igor Jesus não tinha vaga no Paris Saint-Germain. Ou você vai dizer que o Savarino não poderia ser um suplente, por exemplo, do PSG. De um jogador que joga lá na frente, um Doué da vida. Como é que não pode ser? Né? Tem jogador de nível europeu, sim, no futebol brasileiro. Uma partida fantástica do Alan. Gregory, cara, eu gosto muito como o Gregory ele joga e ele
e ele enfia a porrada nos caras sem bola. E aí os caras, o Gregory não é punido, foi punido com o amarelo, né? Mas é impressionante. Marlon ontem marcou muito, não adianta falar dele, né? E as fatiadas dele é uma coisa impressionante. Vitinho é um animal também, sabe? Se o Vitinho soubesse, pô, ir no fundo, fazer cruzamento e tal, porra, mano. Ele tava no Real Madrid, na verdade é essa. E o Barbosa caminha para ser um dos zagueiros mais... Já é um dos maiores zagueiros da história do Botafogo, mas caminha para ser o mais foda. Não sei se o melhor, porque já teve muitos zagueiros absurdos. Não sei se o maior, vai de cada momento, vai de cada contexto, cada torcedor. Mas o Barbosa, ele tá caminhando para isso. Tá caminhando para isso. Quando ele tem que dar porrada, ele dá. Quando ele tem que discutir, ele discute. Quando ele tem que limpar e dar uma fatiada, sair jogando com elegância, ele sabe. Ele sabe, não é zagueiro grosso, sabe jogar bola. E aí tivemos o nosso ataque. O Arthur simplesmente, mano, ele... Cara, é impressionante como ele, assim... Cara, como ele lutou, né? É impressionante como ele lutou pela partida. Contra quatro ou cinco armários, assim, mano. Porra, cara, que não tem como. Foi impressionante, assim, o que o Arthur fez, a maneira que ele lutou, a valentia dele, né? Mas o Igor é algo assustador, assim. É impressionante que o Igor vem se tornando da história do Botafogo, cara. E assim, tive a oportunidade ali de cumprimentar os jogadores, o que o Telles fez também, a partida de almanaque que o Telles fez foi algo impressionante, né? E cara, é incrível, né? É incrível. No momento que eu fui entregar ali o prêmio pro Igor Jesus, né, e cumprimentar os jogadores, mano, foi do caralho. Eu não podia filmar porque era a área da FIFA, mas cada jogador ia abraçando e falando, caralho, 8x0 é o caralho, 5x0 é o caralho. Eu tenho que respeitar essa porra. O Telles empolgado pra caralho, o John deu um abração, mano. Assim, eu tô muito, de verdade, impactado, assim, com tudo que a gente tá vivendo, com todo esse momento do Botafogo, né? E, enfim, é mágico, de verdade, é muito, muito, muito mágico o que a gente tá vivendo. E agora, irmão, critério de desempate. Já expliquei isso num vídeo que eu publiquei em collab lá com a Casé TV. Como é que é o critério de desempate, mano, pro jogo do Botafogo? O Botafogo, ele tem o direito de perder por 2x0 pro Atlético de Madrid. O Botafogo tem a vantagem de 2 gols. Se o Botafogo ganhar ou empatar, o Botafogo passa em primeiro. Isso independente do resultado com o Paris Saint-Germain, tá? Se o Botafogo perder por 1 ou 2x0, o Botafogo passa em segundo. Se o Botafogo perder por 3 ou mais gols de diferença, o Botafogo tá eliminado, certo? E não é pra entrar pensando em perder, é pra jogar bola, certo? É pra jogar bola. Vamos pra cima, é mais um jogo dificílimo, o Atlético de Madrid. Ah, não, se o Botafogo ganhou do PSG, o Botafogo vai acabar com o Atlético de Madrid. Não tem essa, é outro jogo dificílimo contra o terceiro colocado do Campeonato Espanhol. Time com Griezmann, com Depou, né, com a qualidade que você sabe muito bem qual é, certo? Então assim, mano, de coração desfrutar desse momento do futebol brasileiro do Botafogo, né? Primeiro que o Botafogo não jogou em retranca, o Botafogo jogou em bloco médio. O Botafogo não sofreu contra o Paris Saint-Germain. O Botafogo tinha que jogar desse jeito. Porque se você se abre contra o Paris Saint-Germain, você leva uma porrada. Se você se retranca e fica com a bunda no gol, sem marcar um pouco mais alto, você também toma porrada, como a Inter de Milão tomou na final da Champions. Então assim, cara, o Botafogo fez o que tinha que ser feito. Embora vai ter gente, eu tenho certeza que vai ter gente que vai desmerecer ainda, né? Porque é assim que funciona no Brasil, é assim que funciona no brasileiro. Vamos desfrutar desse momento. E vamos pra cima. Vamos pras oitavas. Fui!